Juliana Folato. Então vamos nessa. Iniciando. Galera, no seu caderno de física, dá uma conferida para mim, por favor. Se nós paramos semana passada na miopia. Confere lá, defeitos de visão, miopia. É isso mesmo? Sim ou não? Alguém pode conferir para mim, gente? Isso, isso. Então agora, a hipermetropia, ok? Associado a ela existe um ponto próximo, que é o que nós vamos discutir agora, né? O ponto próximo para nós é o ponto mais próximo de nitidez, ou seja, qual é a região mais perto do olho em que eu consigo enxergar? Lembra que na última aula nós trabalhamos o ponto remoto, que era o mais distante que eu consigo enxergar. Agora, qual é o mais próximo? Claro, o mais próximo dentro de um limite, aquele limite da acomodação visual. Dessa forma, se eu enxergo com o olho acomodado, relaxado, tranquilo, 25 centímetros, o mais perto que um olho saudável, né, sem defeito de visão, deve enxergar é 25 centímetros. Ah, meu olho enxerga 15, doendo, fora da acomodação. Então, dentro da acomodação visual, o mais próximo que um olho emétrope, sem defeito de visão, pode enxergar é 25 centímetros. Isso seria para esse olho o seu ponto próximo saudável, o PP saudável, ok? Então, para nós, temos o globo ocular, ok? O cristalino sossegado, e aí acontece um problema, né, velho? Quando o raio de luz entra nesse olho, o cristalino, ele está pouco convergente. Olha lá. Se você analisar e prolongar esse raio, a imagem seria formada, como a gente brinca, né? Depois da retina, fora da retina. Para o olho míope, é formada antes, perto. Aí eu perco a nitidez de longe. Para o olho hipermétrope, é formada longe. Depois, eu perco a nitidez de perto, ok? Então, esse é o globo ocular de quem tem a hipermetropia com problema no cristalino, ok? Uma ideia de cirurgia aqui é fazer o cristalino ficar mais convergente, né? Daquela nossa última aula, deixá-lo assim, FET, mais convergente, ok? Do contrário, se eu não quero fazer a correção via cirurgia, eu posso estar utilizando óculos, ok? Então, a ideia aqui é imagem depois da retina, ok? Perda da nitidez para perto. E a correção, além da cirurgia, né, é a utilização da lente convergente. E aqui, de uma forma muito simples de enxergar, que o cristalino está convergindo pouco, né? Então, eu preciso de uma lente que faça a convergência. Se eu a coloco aqui na frente, ó, lente convergente, interessante você notar que, primeiramente, ela já vai convergir um pouco a luz aqui, para que o cristalino faça o restante, no lugar que tem que ser. Então, esse é o ponto de correção da lente na frente dos olhos do hipermétrope, ok? Desta maneira, Luana Carvalho, dessa maneira, a tendência aqui é que, ao colocar a lente, o raio já faça uma convergência devido à lente e depois, devido ao cristalino, chega até o lugar correto. É assim que vai funcionar o nosso
a nossa hipermetropia, ou o olho do hipermétrope, que tem o PP saudável de 25 centímetros. Lembra que o ponto remoto saudável tende ao infinito, né? Agora a gente já tem um número um pouco melhor de se trabalhar, o PPI de 25 centímetros. Aí a ideia é a seguinte, Simon, e se eu tiver um carinha com um ponto próximo diferente, né? Se ele não consegue enxergar muito bem, olha, vamos trabalhar. Imagina que esse cara enxergue aí num ponto próximo de 80 centímetros. Vamos fazer um exemplo? Então, eu só consigo ler bem a 80 centímetros. Mais para perto disso não dá, não. 80 centímetros. Então, o ponto próximo deste cara, vamos botar a linha ali, tá bom? Porque já é o ponto próximo de quem tem o defeito, a hipermetropia de 80 centímetros. Perfeito? Tranquilo? Pronto. É só a gente trabalhar com a nossa incrível equação, ok? Nós temos a equação da vergência, você já conhece, como sendo 1 sobre foco, 1 sobre PP, menos 1 sobre PP. A gente estava trabalhando aí nas últimas aulas como sendo PR, né? PR' e tal. Agora a gente vai trabalhar com PP e PP', tá bom? Tá ali, ó. Se eu quiser saber qual é a vergência, o grau que essa pessoa vai precisar utilizar para a correção da sua hipermetropia, é só mandar bala aqui no exemplo, perfeito? Nós teríamos aqui 1 sobre F, 1 sobre ponto próximo em metro, já que para descobrir a vergência, que é 1 sobre foco, em dioptrias, tem que trabalhar com as distâncias em metro, então 0,25 metros, menos 1 sobre 80 centímetros em metro, 0,8. Ok? 1 sobre foco, 1 dividido por 0,25, menos 1 dividido por 0,8. Topzera? Alguém pode resolver isso aqui para mim, por favor? Manda a resposta aí. Fala, faz pergunta difícil, não, sai. Karine confirmou aqui, todos no mesmo dia, não tem grupo A e grupo B não, tá bom? Quanto deu? Aí, Juliana já acertou aí, mandou aqui para nós. Quem fez essa brincadeira aí, né? Resolvendo, subtraindo a brincadeira, vai achar 1 sobre F, que também é a vergência, vamos escrever aqui, 1 sobre F, que também é a vergência, igual a 2,75. Ou seja, 2,75 dioptrias, 2,75 graus. Esse seria o grau para a vergência desse rapazinho que consegue enxergar a 80 centímetros, ok? Mais próximo que ele consegue ver. Entenda que quanto mais distante vai ficando isso, 1 metro, 15 metros, pior vai ficando o grau da hipermetropia dele, ok? Alguma dúvida? Pode apagar. Tiro o Printsons, para a gente falar de mais alguns exemplos.
Na hora que puder apagar, você me dá o grito aí. Aí temos pode. Alguém não? Para alguém não? Todos copiamos ou tiramos print? Eu tirei Certo? print também. E a câmera? Demorou. Escuta-me, por favor. Se alguém não, dá o grito aí, tá? Fala aí, por favor. Escutai. Tem um probleminha de algumas pessoas que tem o problema no globo ocular e tem o problema no cristalino. Então, tem gente que tem um problema no relaxamento ali do globo ocular, na musculatura, e um problema de convergência do cristalino. E aí o cara passa a ter um problema, uma divergência, tanto no ponto próximo quanto no ponto remoto. E tem um caso raro, olha que doideira, que é quando o PP e o PR do cara dá no mesmo lugar. Olha que incrível isso. Esse cara vai precisar daquele ponto que nós chamamos de lente bifocal, né? Mas é quando acontece aqui, ó, a miopia e a hipermetropia. Você imagina a situação hipotética desse globo ocular aqui. Ok? A uma certa distância desse globo ocular, vamos chamar de 50 centímetros, está o PR e o PP. Me explica o que esse cara vai enxergar. Tanto o PR quanto o PP estão no mesmo ponto, a 50 centímetros dos olhos dessa pessoa. O que esse cara enxerga? Alguém consegue explicar? Primeiro, fazer uma pergunta para vocês para a gente entender o que essa pessoa consegue enxergar. O que é o ponto remoto? Alguém pode definir para mim? O que é o ponto remoto? É o ponto mais longe, distante, que a pessoa consegue enxergar. Correto? Então, isso significa que dele para frente, ela não enxerga, né? Ponto remoto, eu enxergo até ali. Então, dali para lá, eu não consigo enxergar. Então, aqui, ó, daqui para frente, sem nitidez. Pronto. Agora, o que é o ponto próximo? O ponto próximo é o ponto mais perto do olho que eu consigo enxergar. Dele para trás, eu não enxergo com nitidez. Né? No exemplo anterior, 80 centímetros. É a pessoa que vai pegar a revista e fazer assim, ó. Ou jornal, né? Ah, tô lendo de boa, ok? Mas coloca aqui, não vejo, porque o ponto próximo é o ponto mais perto. Dele para mais perto, eu não consigo enxergar. Então, daqui para cá, eu tô sem nitidez. O que acontece, então, com a visão desse cara, desse globo ocular? Alguém pode me explicar? O que aconteceria com esse indivíduo? Ô, Simon, Hum, eu acho que ele só vai enxergar o que está a 50 centímetros, exatamente, com talvez. nitidez, sim. Muito bem, Gusta.
com nitidez, o único lugar que esse indivíduo consegue visualizar as coisas com nitidez, 50 centímetros. Então, coloquei uma parada 50 centímetros, estou lendo, estou vendo de boa. À frente não, para trás também não, ok? Então, este problema deve ser corrigido com a lente. Aí eu já estou colocando a mesma corzinha lá do enunciado, não é o que nós queremos. Esse problema tem que ser corrigido com a lente bifocal. Ok? O cara vai fazer o cálculo para você. Olha, para perto eu preciso de qual grau, para longe eu preciso de qual grau, e ele vai colocar para você aquela lentezinha. Olha lá, ó. Aonde? Numa região, ela é uma. Vocês já viram alguém com essa lente? Já vi muito vovô com esse tipo de lente. E na outra região, ela é outra, né? Se o cara quiser, vou para perto, ele vai olhar para essa de baixo. Olhar na parte de baixo da lente para ler. Para longe, vai olhar na parte de cima da lente, ok? Então, ele só enxerga com nitidez no ponto de 50 centímetros, ok? Então, essa é a ideia da lente bifocal, em que uma parte dela vai ser a correção da hipermetropia para perto, geralmente é de baixo, tá? E a outra parte dela vai ser a correção da miopia para longe. Ok? Tranquilo esse exemplo? Sossegado? De boa? Esse quadro é isso. Quiser apagar aí também para a gente partir para o próximo. Tranquilo, né? Matéria de boa. Vamos lá passar o finalzinho dos exemplos e aí a gente passa um trabalho filé para vocês. Sério, sai, não trabalho? Sério, trabalho. Pode apagar? Pode, tirei print. Temos um calma aí aqui. Calma aí, calmei. Meu Deus, o apagador não apaga. Que fenômeno é esse? Demência. Podemos todos? Alguém não? Gente, olha a foto da Ana Clara no perfil dela do Zoom. Que chique. Toda trabalhada no caramba, menina. Para, Sábio. Outro ponto interessante, né, velho? É isso ficar gravado depois. Coisa mais linda é isso. Mais um defeitinho. Presbiopia. Ok? A presbiopia é também conhecida como vista cansada. Ok? Refere-se à incapacidade de acomodação. Aqui não tem desenho, tá? Você vai entender por que eu não preciso fazer o desenho disso aqui. Incapacidade de acomodação do cristalino. Devido à idade. Ou seja, ao tempo. Tempo de utilização, forçando ele, trabalhando com ele, ok?
mais ou menos a partir dos 35 anos por aí. É mais certo 45, mas a partir dos 35 já tem relatos. Então, essa é a vista cansada. E com isso, é a perda da nitidez. Aí só você falar, né? Perguntar seus avózinhos aí, vocês enxergam bem como? De perto, sempre. Perda da nitidez para perto. Então, é algo que assemelha-se à hipermetropia. Então, não vou fazer o desenho da hipermetropia novamente, você já sabe como funciona. Porém, mostrar para os senhores aí que a presbiopia é uma modificação da ideia da hipermetropia, ok? Aqui, algo devido a esse relaxamento do cristalino. Então, as pessoas idosas enxergam muito mal de perto, tá bom? Um teste que vai servir tanto para a pessoa idosa quanto também para a pessoa que tem hipermetropia é o ler de perto e enxergar a tela do computador também. O computador que fica muito forte, né? A luz ali em você é um belo teste, né? Sentar a uma distância específica e 50 centímetros, né? E tentar ler. Então, é um teste muito bom aí. Começou a embaralhar, significa que você está com alguma falha para nitidez próxima, ok? Mais um? Pode pagar? Esse é o inteiramente, mais um inteiramente teórico, né? Que a gente nem estuda a sua correção aqui no ensino médio. Só que o problema é que é uma anomalia somática, né? Como assim, Simon? Já tenho miopia, já tenho hipermetropia. Você pode nossa, você pode ter junto, desculpa pegar aí, é porque coronavírus aí tá. Você pode ter junto com eles o astigmatismo, ok? Então, é normal que você tenha astigmatismo e mais um, astigmatismo e mais outro. Então, é comum de acontecer. E é isso que a gente vai visualizar. Todos do print aí, galera do print printou? Printei. Printei. Ô, Show! Simon, Eu. isso vai acontecer todas as vezes ou só com algumas pessoas? Só com algumas pessoas. As pessoas Entendi. idosas ou muito idosas têm dificuldade para enxergar de perto. Algumas delas talvez nem consigam, aí eu estou falando das mais idosas, vamos colocar aqui, depois dos 60, 70 anos, talvez nem identifiquem que estão com alguma dificuldade para ler ou para fazer alguma coisa de perto, porque já não vai fazer mais. Né? Geralmente a pessoa muito idosa, aí já vamos colocar aí na casa dos 70, 80, algumas delas não fica mais com muita questão com ler, entendeu? Aí tem pessoas que têm dificuldade para identificar o defeito, ou talvez até pequeno defeito, né? Ixi, tá embaralhando aqui, puxa para cá e consegue ver. Então não vai fazer tratamento nenhum. É mais comum a partir dos 35 anos, mas não vai acontecer com todo mundo, né? Por isso que eu falo, tem que cuidar da saúde dos olhos também, desde agora, né? Não forçando, não ficando em ambientes com uma luz muito forte. Aquele strobel que tem na boate, aquilo acaba com a saúde dos olhos também. A gente tem que, né, ir equilibrando a vida aí para não ter problema lá na frente, como com qualquer órgão, né? Astigmatismo. Astigmatismo. O que vai acontecer? Curvatura da córnea, ok?
Então, é a não esfericidade, nossa senhora, da córnea. É como se eu tivesse algo mais ou menos assim, né? Meu globo ocular tende a ser esférico, bonitinho, e tem uma camada protetora na frente dele chamada córnea. Aí a córnea vem e é assim, ó, vou fazer bem exagerado, tá? Para que você consiga identificar aí. Olha só. Exagerado para que veja-se aí, tá bom? Então, aparecem umas ondulações na córnea, ou pode ser uma só, ou em um ponto só, ou várias menores. Isso é quando aquela capa, camada protetora, não gruda mais, não acompanha a esfericidade do globo ocular e, portanto, ela é toda esquisita, toda torta, ok? Neste ponto aqui, o cara vai desenvolver o astigmatismo. O que vai acontecer nesse astigmatismo? Ele não vai conseguir uma perda da nitidez e da distinção, o olho não vai conseguir distinguir ao mesmo tempo linhas verticais e horizontais de imagem. Alguém aqui com isso, imagem distorcida. Algumas pessoas chamam de borrões na imagem, fumaça. Tinha um colega meu com um grau mais elevado que falava que parecia que ele estava enxergando o Gasparzinho. Tinha fantasma, fumaça. Quem tem, né, no caso a Juliana, prontificou e disse eu tenho. É mais ou menos assim? A galera enxerga. Eu não tenho astigmatismo. Desse jeito, sim. quando fica sem óculos. Horrível. Não Nossa. consigo identificar quem tá longe, não. Por isso que não cumprimento na rua. E parece que perde um pouco da cor as coisas. Você Sim, olha vai meio... perdendo. Por isso que você não enxerga vermelho, Luiara? Deve ser, Manoel, chata. Não. Eu não deixava. Nossa, gente, até a AD, né? Que lindo. Se você não enxerga, se você tem dificuldade nessa distorção das linhas verticais e horizontais, né, você não vai conseguir enxergar espessura diferente em toda a superfície. Né? Se você olhar uma parede, por exemplo, que tem uma superfície com uma coluninha, algo mais singelo assim, né, um degradê, um 3D, você não vai conseguir enxergar isso. Então, você perdendo essa nitidez, já é comum, né, mas perdendo esse 3D da imagem, aí a cor vai ficar mais desfavorecida ainda. Por isso que parece um borrão, né, uma fumaça, um tom de acinzentado, porque vai tendendo para isso mesmo, ok? A correção que a gente não estuda aqui, lentes cilíndricas, que são convergentes ou divergentes. Claro, geralmente você tem dois defeitos, né? Tenho miopia também, lente cilíndrica divergente. Tenho hipermetropia também, lente cilíndrica convergente, acompanhando o conceito que a gente já estava falando aí para trás. Vou ficar de canto aqui para que você possa tirar aquele Princeps, né? Ô, Simon, e astigmatismo não tem a correção pela cirurgia, né? Não tem. Não tem. Uma coisa que as pessoas fazem, por exemplo, tenho miopia e astigmatismo, muitas pessoas fazem cirurgia da miopia. Perdão. Fazem a cirurgia da miopia, que dizem que melhora um pouco a questão do astigmatismo, mas na verdade está melhorando a miopia, né? Jesus. Copiamos? Tiramos Princeps?
Aí o Vitão falando, ó, é assim mesmo, borrado. Foda pra jogar bola e não ver a linha de fundo. Imagina. Deve ser difícil mesmo. Lindos, quero comunicar algo a vocês.